As artes cênicas são um campo multifacetado. E para compreender esse campo, é necessário entrar em contato com diferentes perspectivas e visões. Afinal, cada ponto de vista pode revelar novos aspectos e desvendar camadas mais profundas. E é exatamente isso que o Calumbi deseja nessa nova temporada. Através da escuta atenta e do diálogo aberto, desejamos ampliar nossa compreensão sobre o circo, o teatro e a dança produzidos no sertão. Eu sou Adriana Santana e com muita alegria dou início à 5ª temporada do podcast Calumbi, intitulada Artes Cênicas no Sertão Baiano. Nesta temporada, vamos explorar diferentes perspectivas sobre o circo, o teatro e a dança. Vamos passear juntos por diferentes tempos e espaços. Reunimos aqui passado, presente e futuro, palco, plateia, teatro, rua, picadeiro, tudo isso e muito mais. E assim, esperamos construir um panorama mais completo e enriquecedor sobre as artes cênicas no sertão. A cada 15 dias, um novo episódio vai brotar em todas as plataformas de áudio. O Calumbi está disponível no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, no YouTube, na Amazon Music, na Apple Podcasts e por aí vai. E agora, nosso trabalho também está sendo distribuído pelo site Bahia. Então, escuta a gente até o fim e divulga o podcast para os amigos, para as amigas, para os amigues. E para acompanhar o nosso conteúdo no dia a dia, é só seguir a gente no Instagram e no Facebook, no @podcastcalumbi. No episódio de estreia dessa nova temporada, falaremos sobre as artes cênicas em Senhor do Bonfim, cidade baiana localizada a 375 quilômetros de Salvador. Bonfim, como é carinhosamente chamada, respira um ar cênico. Nessa cidade, difícil é você encontrar quem nunca tenha feito uma aula de circo, de teatro ou de dança ao longo da vida. A relevância das artes cênicas no município se deve, em grande medida, à ferrovia. Como escreveu o pesquisador Reginaldo Carvalho, sem o trem, o teatro não iria tão longe. Inaugurada em Bonfim no ano de 1887, a estação ferroviária serviu como espaço de encontro, de trocas culturais e de intercâmbio artístico. Lugar que viu chegar muitas companhias de circo e teatro entre o final do século XIX e meados do século XX. De forma metafórica, dá para dizer que o trem era a internet da época. Ao longo da história, diferentes espaços receberam programação cênica no município. Na primeira metade do século XX, podemos citar o Teatrinho do Municipal, o Cinema Royal, o Cinema Confiança, o Cine Bonfim, o Cine Popular e o Cine Teatro São José. Na segunda metade do século XX, o Bispado de Senhor do Bonfim e o Centro Cultural Ceciliano de Carvalho receberam os principais espetáculos encenados na cidade. Já nas primeiras décadas do século XXI, diversos espaços tornaram-se referência para as artes cênicas. E para que a memória siga viva, é muito importante citar esses lugares, como o Circo Teatro Alvinho do Riacho, o Cine Teatro Reginaldo Carvalho, no Colégio Casinha Feliz, o Centro Juvenil de Ciência e Cultura, o Auditório Irmã Raimunda Maria, no Colégio Sacramentinas, e o Centro de Artes Marcos Fábio, no Colégio Estadual Senhor do Bonfim. E isso sem falar das ruas. Sim, as ruas que viram chegar e sair diferentes companhias de circo com suas lonas montadas ao ar livre. Não podemos deixar de fazer referência às praças e feiras do município, que também abrem espaço para a arte de rua. Essa efervescência de espaços e de grupos cênicos na cidade fundamentaram a criação do curso de licenciatura em teatro no campus 7 da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB.
Vale destacar que esse é o único curso de graduação em artes disponibilizado de modo contínuo na UNEB, considerando todas as 24 cidades onde a universidade está presente. A mobilização para a criação do curso em Senhor do Bonfim envolveu a classe artística do município, pessoas que na prática já eram profissionais, mas que desejavam adquirir conhecimento acadêmico e obter um reconhecimento através do diploma. Mais do que caracterizar a cena histórica das artes cênicas de Senhor do Bonfim, nós queremos apresentar diferentes pontos de vista sobre esse tema. Ao combinar diferentes visões, aprendemos objetos sobre diferentes ângulos e perspectivas, o que amplia nossa compreensão e, de quebra, desenvolve novas ideias. No episódio de hoje, apresentaremos 5 diferentes perspectivas. E aí, estão prontos para conhecer a primeira? Nosso primeiro ponto de vista é o de Eugênio Talma, mais conhecido como Geninho. Ele é natural da cidade de Mundo Novo, também no interior da Bahia, e chegou em Senhor do Bonfim com 1 ano de idade. Hoje, ele tem 61 anos. Geninho se define como multiartista. Ele trabalha como ator, palhaço, locutor, cordelista, escritor, diretor audiovisual, roteirista e editor de vídeo. Ou seja, a palavra multiartista realmente sintetiza a figura de Geninho. Ele é o tipo de pessoa que tem muita história para contar. Suas primeiras lembranças das artes cênicas remetem a 2 personalidades de Bonfim. Eu tinha, acho que 8 anos de idade. Era o Quelebreu. Era um ator aqui, né? Ele era um autodidata, ele até morreu precoce. Um acidente, ele foi disputar uma corrida de jegue em Juazeiro. Ele fazia 1000 coisas, né? E num carnaval, eu ia passando, meu pai tinha um jipe, e eu vi ele vestido de baiana sambando, com um grupo de pessoas. Aquilo me impressionou muito, o gesto cômico dele, a luz da cena que ele trazia, sabe? E todo mundo rindo. E eu fiquei encantado com aquela figura, né? Depois soube de outras coisas que ele fez e eu fiquei mais encantado ainda. Ele inventou Alibaba e os 40 Ladrões, e aqui tinha uma cormasa, que era um matadouro de jegue, e dizem, que não sei se foram 40, que ele entrou na cidade com 40 jegues, um amarrado no outro, e ele na frente montado em um jegue. Então, para mim, tudo isso era um teatro natural, né? Além de Quelebreu e suas estripulias, Geninho lembra também de outro nome importante. A minha infância é muito marcada por isso e por uma pessoa chamada Fernando Dantas, que era uma pessoa que era maestro, ensinava inglês, fazia teatro. Então eu estudava no colégio e via muito as peças dele, né? Mas o que marcou a vida de Geninho definitivamente foi o circo, presente desde a sua infância. Esse encontro talvez tenha tido uma ajudinha do acaso ou do destino. E também eu morei no Campo do Gado, que é a Praça Luiz Viana, que é a praça aqui de Bonfim, que era o local corriqueiro de instalar circo, né? O circo vinha, se instalava ali no Campo do Gado, e minha infância, até minha pré-adolescência, foi vivendo com aqueles artistas. Tinha uma vizinha minha que tinha uma casa, abrigava eles, eu ficava amigo do palhaço, do trapezista, né? Ajudava a levar roupa, quando eles passavam a roupa, e ali ganhava ingresso, acompanhava o palhaço na rua. Então aquilo me marcou muito. Era um universo assim muito bacana. E era praticamente uma vez por mês aparecia circo aqui, em Bonfim, no Campo do Gado. Então isso foi, acho que me influenciou muito inconscientemente. O circo era a grande atração cultural dos sertões. Em Bonfim, diferentes locais receberam as trupes circenses ao longo da história. O Campo do Gado, que Geninho acabou de citar, era um desses lugares. Posteriormente, as lonas passaram a ser montadas na Rua da Lagoa, na Gamboa e no Campo de Aviação. Já os circos menores, eles não ficavam em locais centrais da cidade. Eles iam para os bairros periféricos, a exemplo do bairro das Populares. O circo e toda aquela atmosfera de fascinação e encanto era um lugar que também despertava paixões. Eu lembro que eu me apaixonei por uma menina, uma acrobata, vixe, que foi uma paixão. A gente se apaixonava pelas mulheres do circo.
E aí eu lembro que tinha outra figura lá, que era até irmã da Binha Campelo, que é a artista, que era o Sérgio de Dona Loura, os dois disputando a menina. E a menina tinha um carinho por mim muito grande, então eu ia de tarde ver ela ensaiar. O cara segurava um pano aqui nas costas dela para ela dar os saltos, né? E eu fiquei apaixonado, louco para conhecer ela, para conversar com ela, para encontrar com ela, mas... A gente sabe. Às vezes as paixões têm um maldito mais. Tempos mais tarde, já trabalhando como palhaço na cidade de Arapiraca, em Alagoas, Geninho reencontrou a acrobata. Isso se deu através de Biribinha, um colega de cena. O Biribinha, ele é Teófilo da família Silveira de Circo. Ele conhece todo mundo de circo. Aí ele disse, olha, me parece que Rosângela mora aqui em Arapiraca, mas nunca pensei, Biribinha, bora lá na casa dela. Nunca fui. Todos esses primeiros encantos e desencantos iriam compor os anos de formação de Geninho e certamente determinaram algumas de suas escolhas futuras. Mas antes de iniciar sua trajetória nas artes cênicas, Geninho, assim como outros artistas, percorreu diferentes caminhos profissionais. É assim, eu fui para Salvador estudar no Colégio Central. Aí de lá eu fiz um teste para a Escola Técnica Federal da Bahia, para estudar técnico em estradas, que era topografia. Mas aquilo não estava encaixando bem, né? Lá em Salvador, e eu fiz porque eu disse, dá muito dinheiro, você vai medir terra, topógrafo. E eu fiquei, mas tinha uma coisa em mim, no corpo, que tinha que expressar ali, eu não sei entender assim o que era. Aí fiz vestibular para Educação Física na Católica. Aí dentro da Educação Física eu comecei a fazer recreação. Eu digo que não estava preenchendo, só fazer recreação de vez em quando. Aí fui fazer um curso de dança na UFBA, ali no Canela. Lembro bem que era no curso de dança conheci uma pessoa, ele disse, rapaz, bom é teatro. Bora fazer teatro? Aí a gente foi para o IPAC. O IPAC no Pelourinho, que era terça e quinta. Na terça, o Olodum atrapalhava a oficina. Aí tava ensaiando e o Olodum tocando, era uma mistura, né? O início de Olodum, né? Aí foi ali que eu cheguei para minha mãe e disse a minha mãe, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu vou largar tudo e vou... Aí estava terminando a Educação Física, faltava 6 matérias, eu larguei. Nessas idas e vindas entre Salvador e Senhor do Bonfim, ele encontrou parceiros de cena e com eles trabalhou por anos desenvolvendo a arte do teatro e, sobretudo, da palhaçaria. Numa dessas idas, eu vinha para Bonfim, passava um tempo, disse, rapaz, teatro é muito complicado, vamos fazer palhaço. Aí tinha um grupo aqui chamado Trio de 4, que era Edmar, Dalvoci e Nilton. Um dia Nilton faltou. E eu fui substituir Nilton no colégio que eu até estudei, Isabel de Queiroz. E deu muito certo. Aí pronto. Aí Edmar e Dalvaci foram para Salvador. Eu fui para Salvador com eles. Depois, nós iniciamos em Salvador, na Cantina da Lua, primeiro show de nós 3. Foi um sucesso. Dali foi que partiu toda a história deles e a minha. Com Clarindo, na Cantina da Lua, um projeto. Dali, separou o grupo. Ele arranjou outros palhaços. Eu vim para aqui. E Nilton, que era do grupo dele, se juntou comigo em Juazeiro. Aí comecei a fazer palhaço em Juazeiro, aí bombou. Eu e Nilton em Juazeiro, assim, era Risolino e Xeleléu. Ave Maria, maravilhoso. Até batizado de mosca, o povo botava a gente, que a gente topava tudo. Entrava em tudo. Em igreja, o que fosse, a gente adaptava, fazia show no muro, em cima do muro, que o Nilton é muito versátil. Aí com o Nilton disparou, a gente foi muito sucesso. Bombou tanto a ponto do Tiririca, na época, fazendo sucesso, convidar a gente para abrir o show dele, mas a gente não quis, porque foi uma proposta indecorosa. Ele queria pagar uma mixaria. Eu voltei para Bonfim, aí fui fazer teatro em rua em Bonfim. Entrei na companhia de JC, de Reginaldo, e acabei indo fazer teatro em rua, que eu disse que não faria mais, mas eu digo, não. Aí fui fazer teatro em rua, aí fiz muito teatro em rua, teatro em escola, vários personagens, né? Muita coisa. A cena cultural das décadas de 80 e 90 formava uma verdadeira efervescência em Bonfim. E o que deu impulso para esses artistas foi o curso Chapéu de Palha, ação promovida pela Fundação Cultural do Estado da Bahia no ano de 1983, com o intuito de formar atores em diferentes cidades do interior do estado. Geninho conta um pouco mais dessa época. Aí do Chapéu de Palha saiu um grupo chamado Mandacaru. Esse grupo montou a peça Isto, Sem Pé Nem Cabeça,
esta coisa chamada vida, né? Aí o primeiro grupo foi Mandacaru, depois se dividiu, aí surgiu Imigração de Ventos, surgiu o Sol Nascente e surgiu o grupo de dança Beija, né? Aí também tinha o grupo Mutarte, que montou Camarins, que é uma peça que fala sobre o ator, e dentro da peça tem filho assassinado por culpa da mãe. Maior sucesso essa peça. O Trio de Quatro montou Doroteia Vai à Guerra. Aí foi daí que surgiu, depois dessa leva aí, surgiu o grupo de teatro Nós nas Tripas, que é o grupo de Reginaldo. Que era Reginaldo, Nalvinha, Quininho, Betânia e JC. Que aí minha história com o Reginaldo é essa. Foram montar uma peça, JC foi montar uma peça, era Nós nas Tripas, geração Y, que eram os mais novos. Aí me chamaram, aí eu entrei no grupo, e aí a gente fez muito teatro de rua, muito teatro em escola. Era eu, Yara Pérez, tinha Gilvan Serafim, tinha Silvana, era o pessoal. E a gente fez muito teatro, assim, com vários temas, né? Sobre escola, sobre meio ambiente. O palhaço Xeleléu é o personagem mais marcante de Geninho. Já no teatro, o seu personagem mais aclamado foi o noivo do Casamento Matuto. E tal escolha tinha uma razão importante. E eu queria ser um ator popular, porque eu sei que o palco aqui é uma coisa distante do povo. O povo gosta aqui da feira, da rua. Por isso que o Casamento Matuto me nutria muito. Por isso que eu fazia com o maior empenho, porque ali era um momento mágico da cidade. Todo mundo assistindo, ainda transmitido pela TV. Era um momento, foram 13 anos. Isso mesmo. Geninho interpretou o noivo do Casamento Matuto ao longo de 13 anos, entre 2000 e 2013, sempre dentro da programação do São João do Senhor do Bonfim. E Geninho explica como fazia para atrair o público. Primeiro que nos dias que antecediam, eu passeava pela rua de noivo, já anunciando que seria o casamento. E essa brincadeira de todo mundo querer pegar a noiva, roubar a noiva. Aí pronto. Aí, quando passeava 2 dias, quando fazia o casamento, estava todo mundo esperando o casamento, para ver como finalizava aquilo ali, se ela ia casar com ele ou não. O Casamento Matuto, para quem não conhece, é um espetáculo tradicional do Nordeste e acontece comumente em meio aos festejos juninos. A depender da região do país, ele pode ser chamado de casamento junino, casamento caipira, casamento na roça ou casamento do jeca. Mas é sempre apresentado nas ruas, nas praças, nas escolas. E a história do espetáculo é normalmente assim. Um matuto engravida uma moça virgem e é forçado a casar com ela. Tudo isso em meio às ameaças de um sogro austero e do delegado da cidade. Dá para dizer que o enredo é um tanto conservador. Mas Geninho decidiu mudar um pouco esses papéis estabelecidos. E ele conta como surgiu a inspiração para criar esses roteiros. Aí entrou um governo e teve em Salvador uma outra feira, no centro de convenções, a Feira do Interior. E uma menina chamada Adriana Longuinho, que é alta, bem grande, disse, bora fazer um noivo, tu é grandona, tu bota uma barriga e eu fico pequenininho. Ela, bora. Passaram assim, aí tudo certo, vamos fazer o noivo para botar na barraca, que cada cidade mostrava sua cultura. As barracas ficavam aí, né, no centro de convenções, e o povo da cidade ia visitar as barracas. Aí, faltando uma semana, ela desistiu. Eu não chamava Nalvinha porque o Nós nas Tripas tem muita regra de ator não trabalhar com outra pessoa. Aí eu propus, ela já estava grávida, eu propus, Nalvinha, bora fazer o Casamento Matuto? As meninas, é assim, a gente vai para Salvador. Aí ela disse, bora. Conversou com o grupo, disse que era legal para o grupo dar nome, aí foi para Salvador. Aí a gente não sabia o que fazer. Quando eu desci do ônibus, eu ainda falo isso quando eu passo. Quando eu desci do ônibus, em frente à portaria, um homem tomou ousadia com ela. Aí eu disse, pronto, o gancho é esse. Tu dá ousadia aos homens e eu brigo com eles, achando que é eles que estão tomando ousadia contigo. Aí ficou, era o traído que amava a mulher. E ele fraco, ela fogosa, ele fraco, aí ele comia rapadura, tomava biotônico de fontura, emulsão de Scott, para poder ficar com a mulher. Mas não dava conta da mulher, a mulher tinha outros namorados. Aí ele dizia, o que é que tem? A bichinha precisa disso aí, né? Se eu não dou conta. Aí o mote foi em cima disso. Todos que eu escrevi era isso. Ela sempre traindo, desconfiando, mas no final ela deixa o coisa e casa com ele. Em 2022,
quem assumiu a realização do casamento matuto no São João de Bonfim foi o NEDU, Núcleo de Estudos em Danças Urbanas do Norte da Bahia. Esse grupo que é formado por jovens artistas do teatro, do circo e da dança. E essa nova geração de artistas incorporou outras inovações no espetáculo, como trajes mais contemporâneos e uma trilha sonora formada por remix de forró. E o ponto alto da peça é quando 2 pretendentes são convocados pela noiva para um duelo que não envolve armas nem violência física. Ah, pois eu tenho uma ideia. Vocês 2 aí são dançarinos, né? Os bichões daqui? De fato. Então eu proponho uma batalha de dança. Aqui mesmo, para todo mundo ver quem é o melhor. Se Chico ganhar, eu caso. Se for um menino ali, o senhor deixa uma nova data marcada e eu dou uma chance ao rapaz. Podemos começar a polícia. Vai dar delícia. Nesse momento, entram em cena 2 jovens ao som de uma música da banda Dona Zaira, remixada pelo DJ Morello. Através de uma batalha de breaking dance, os 2 rapazes disputam o amor da noiva. Reviver espetáculos antigos e propor experimentações sobre eles é uma das marcas da nova geração de artistas bonfinenses. Isso é o que nos conta Edson Damasceno, que é nosso segundo convidado. E mesmo com apenas 23 anos, Edson já tem uma grande intimidade com os caminhos que as artes cênicas em Bonfim têm tomado. Edson é membro cofundador do Grupo NEDU e é graduado na primeira turma de licenciatura em teatro da UNEB. Podemos estar falando do moderno, do contemporâneo, mas é o quanto a referência ao clássico, a referência ao passado, com as músicas, seja, por exemplo, na cena, músicas ali dos anos 70, 80, 90, músicas que têm uma poesia, um contexto, estão ali dentro da cena, que traz um resgate, mas que também moderniza a coisa, sabe? E, claro, essas referências a nós, historicamente, a cultura de Bonfim, esse respeito ao passado. Ou seja, para inventar o futuro, é crucial revisitar o passado. Edson explica esse diálogo temporal a partir do exemplo do casamento matuto. Por exemplo, no NEDU a gente faz o casamento matuto. No ano passado a gente vem ali com experimentação de modernizar ele. Então, as temáticas dos personagens, fazer uma mistura entre o clássico, mas também com os elementos mais modernos. Então, tem outros tipos de cena acontecendo, que também é uma característica legal moderna, que é a diversidade de apresentações e temáticas que vêm sendo trazidas. O pessoal tem feito trabalhos que vão ali da história do sertanejo o pessoal, sabe? Seja na performance, seja falar de si, dos seus sentimentos enquanto pessoa contemporânea. Então é sempre isso de local e se aderindo também às novas tecnologias, a uma melhor qualidade de som, uma iluminação e por aí vai. Assim como o Geninho, Edson se define como multiartista. Ele atua como desenhista, ilustrador, ator, dançarino, editor de imagem, palhaço e iluminador. Ele e o seu grupo estão inseridos na cena cultural de Bonfim em paralelo a tantas outras companhias que têm a juventude na linha de frente. Como exemplo, ele cita os grupos OPA, do Distrito de Gara, Urupês, de Missão de Saí, Oxente Cia de Dança,
Master Break Crew, Gine Circo, Trupe do Benas e o Grupo Atuantes. Essa nova cena é impulsionada sobretudo pelo curso de licenciatura em teatro da UNEB. O curso, ele potencializa para que a gente possa, fora, claro, que a licenciatura, a gente possa atuar nas escolas, mas ele também dá outras oportunidades para que essa nova geração também tenha ali um espaço para se apresentar, como por exemplo o Terça Cênica, que é para alunos e artistas da cidade, é um projeto de extensão e abre espaço. E no Terça Cênica mesmo, no qual eu já fui monitor, pude ver essa cena atuante que, tipo, enfim, tem muito talento nas escolas a ser aflorado, tem uma galera muito interessante, então eu diria-se que é algo que precisa ser potencializado. Tem trabalhos a serem desenvolvidos, principalmente pela força de vontade que esse pessoal tem de fazer, tem de produzir e tem produzido. Isso que é interessante. Não só tá no campo do IC, mas no que está acontecendo. Edson nos conta que se inspira em diferentes artistas bonfinenses, a exemplo de Reginaldo Carvalho, Benedito Oliveira, Nalvinha Aguiar, Maicon Dias e Vinícius Oliveira. Alguns desses nomes também contribuíram para a sua formação artística através de cursos e oficinas dos quais ele participa desde cedo. Eu desenho desde criança e desenho me acompanhou minha infância toda. Tanto a minha infância quanto o começo da minha adolescência, e nesse campo das artes visuais eu tive ali também conversando com as artes cênicas durante todo esse processo. Um ponto de partida pós-infância foi no ano de 2013 para 2014, quando primeiro eu começo a querer me aprofundar mais em desenho com a internet, e quando me oferecido, quando foi ofertado para a gente aluno um projeto chamado ProMI, que era o Programa Ensino Médio Inovador, lá no Colégio Estadual Senhor do Bonfim, no qual tinha aulas, umas relacionadas a ciências e outras relacionadas a esporte e arte. E nesse ano foi oferecido aulas de teatro para a gente. No ano de 2014 ali, fomos tendo aulas e aulas, fui participando, fui me juntando, me reunindo. Dentro desse processo foi criado um grupo no colégio, que era o Grupo Teatral Atuantes. Em 2016, um amigo meu me convidou, que ele falou com a diretora, e elas nos cedeu o espaço para a gente experimentar a dança, no qual foi o breakdance, no qual eu me inseri. E aí fui junto com esse pessoal, junto com atuantes, que também às vezes era o mesmo grupo, que era formado pelas mesmas pessoas. A gente foi desenvolvendo dentro da escola, desenvolvendo fora. Mas se o ensino médio foi um momento decisivo para a entrada de Edson no campo artístico como profissional, a beleza e o fascínio com as artes cênicas começaram bem antes. Entre 9 e 10 anos, quando ele estava no ensino fundamental 1, ele teve uma experiência marcante de contato com o circo dentro da sua escola pública. Na infância, o que me vem agora à mente em relação às artes cênicas foi a visita do circo à escola. Na época eu estudava no Colégio Municipal Perpétuo Socorro, do bairro das Populares, e o circo ele tinha se instalado no bairro, e artistas circenses foram lá, além de divulgarem o que ia ter espetáculo na noite. Também foi um momento ali que no intervalo eles foram também levar apresentações. Então eu lembro que teve corda, teve malabarismo ali, malabarismo e equilibrismo na escola, no qual a gente pôde conhecer como eles fazem esse trabalho, e foi encantador pra gente, porque a gente tinha esse contato, mas a gente tinha contato dentro do circo. Então foi quando artistas circenses foram à escola. Eu digo, uma experiência interessante. Como já vocês vão ouvir, o circo também tem um papel crucial na vida da nossa terceira convidada, que tem uma experiência marcante com as artes cênicas. Maria Conceição Ribeiro tem 53 anos e é estudante do curso de licenciatura em teatro da UNEB. Antes de iniciar a carreira artística, ela atuou como costureira,
técnica de enfermagem e artesã. Sua primeira lembrança das artes cênicas em Bonfim foi através do circo no bairro da Gamboa. Eu era muito pequenininha, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu acredito que eu não tinha nem 7 anos ainda. Chegou um circo aqui na Gamboa, você conhece? Ali naquele espaço no reservatório, que hoje é um condomínio. Mas ali era um espaço onde o circo, onde armavam o circo. Chegou o circo e minha mãe me levou para ver de dia, eles armando e tal. Aí minha mãe pegou e disse assim, vamos ver, chegou um circo na cidade. Eu sabia lá o que era circo. Minha mãe levou, quando eu cheguei lá, mulher, o que eu vi foi a cena mais linda. Eu vi um elefante. Pensa aí, menina, eu vi um elefante. E eu me lembro como hoje, é mesmo que eu estava vendo, o domador do elefante estava dando laranja a ele. Aí botava a laranja na tromba e ele levava para a boca. Mas eu achei a coisa mais interessante, foi o que ficou na minha mente. Isso de dia, viu? Minha mãe levou para ver de dia, porque tinha os animais. Tinha leão, tinha elefante, tinha gato, tinha cachorro, tinha vários. Esse circo, ele tinha vários animais. Aí minha mãe dizia assim, aí minha mãe foi me explicar o que era circo. Aí minha mãe dizia assim, é umas pessoas que se vestem com as roupas engraçadas. Aí foi me explicando e eu fiquei curiosa para isso. Aí minha mãe dizia assim, que minha mãe era muito pobre, né, na época. Minha mãe dizia assim, olha, quando sua mãe tiver um dinheirinho, eu vou trazer você para assistir o espetáculo. Essa casa aí é uma casa grande, que era o circo. Uma casa grande, que é feita de lona. Aí ficou me explicando, mulher, minha mãe. Aí ficou me explicando e eu, curiosa para ver. Olha, lá dentro é cheio de cadeira, e tem um bocado de gente, e o povo fica fazendo um bocado de brincadeira. Eu vou lhe trazer. Mas, infelizmente, minha mãe não teve condições de me levar para assistir o espetáculo. Mas só em eu ver os animais, para mim já foi o suficiente. Aí todo dia, eu mais as meninas, a gente ia lá de tarde para ver os animais. Aí no próximo circo que veio, eu já estava maiorzinha, meus irmãos já estavam trabalhando aí, meus irmãos mesmo foi quem me levaram. Ah, mas eu fiquei apaixonada. E o que eu mais amava eram os palhaços. Amava demais, ficava doido. Quando eles tiravam alguém do palco, da plateia, para participar da cena, né? Eu ficava doida, querendo ir, e eles nunca me chamavam. Conceição recorda de uma ocasião em que os 2 irmãos mais velhos e outros amigos criaram, com muito trabalho e inventividade, um circo particular. Aí eles inventaram, vamos fazer um circo? Menina, esses meninos pegaram aquele saco de estopa e desmancharam um bocado de saco, que eu não sei onde foi que eles arranjaram, porque eu era pequena. E eles não é que fizeram a lona, mulher. Fizeram a lona e fizeram e fizeram um circo. Mas foi um circo que cabia umas 10 pessoas dentro do circo. Aí eles diziam, agora sim, quem vinha assistir, vocês têm que trazer a cadeira de vocês, ou o banco, que na época se usava muito aqueles bancos, né? Que a gente tem um nome aqui no interior de tamborete. Aí, minha filha, eles formaram e ficaram os pau e fizeram um circo mesmo, um circo daquele jeito. E eles cobravam o ingresso da gente, viu? Não era de graça, não. Aí ali, menina, a gente ia todo dia de noite fazer aqueles. Aí eles faziam aqueles espetáculos. Quem sabia tocar violão, tocava violão. Uns começavam a contar piada, fazer piada, e ficava imitando o que eles via no circo. Mas chegou um dia que não tinha mais o que eles apresentar. Aí qual foi a ideia de meu irmão? Meu irmão, acho que com 17 anos, mais ou menos, ou 16, 17 anos. Eles, para poder não perder o espetáculo, meu irmão teve uma ideia de tirar a roupa e ficar pelado no espetáculo. Repara, mulher. Pois é, mas essa ousadia conceitual a lá Zé Celso não terminou muito bem, não. Menina, não prestou, não. Minha mãe pegou ele, deu uma surra, minha filha, e o circo se acabou, rasgaram a lona
e o circo se acabou, aí acabou o espetáculo. Aí então eu tenho isso na memória também, né? Aí minha mãe dizia: você é maluco? Você é doido? Como é que você fica pelado na frente de tanta criança? Aí meu irmão: mas eu botei a mão na frente e ninguém viu, não, só viram minha bunda. Numa época em que a televisão ainda não era popular no Brasil, o circo era a grande atração e cabia aos palhaços fazer as ações de divulgação como verdadeiros publicitários. Quando o circo chegava na cidade, os palhaços saíam pelas ruas, as propagandas eram os próprios palhaços que faziam, né? Hoje é o carro de som, mas antes era eles. Os palhaços se enfeitavam todos, se vestiam de palhaço, às vezes pegavam um pandeiro, se não tivesse um pandeiro era uma lata mesmo. E quando o palhaço passava na rua cantando as músicas, as crianças acompanhavam, os adolescentes acompanhavam e fazia aquela festa. Era o palhaço cantando e as crianças respondendo, e o palhaço cantava: hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. E o palhaço quem é? Aí as crianças respondiam: é ladrão de mulher. Por quê? Porque já tinha essa fama de que os palhaços roubavam as mulheres dos outros. Era uma festa, os palhaços faziam uma festa. Oxe, o palhaço era um ladrão de mulher. Conceição explica melhor essa história. Minha mãe contava que, que diz que o palhaço era ladrão de mulher. Então o pessoal tinha aquela coisa assim, quando o circo chegava era uma alegria na cidade, porém era a época que os pais, os maridos, ficavam tudo apreensivo, porque diz que sempre que o circo ia embora, uma mulher fugia ou uma moça fugia, entendeu? Porque elas se encantavam com o circo. Não era nem pelos palhaços, era pelo circo em si, entendeu? Aí minha mãe sempre dizia: eita, chegou o circo, vamos ver quem é que vai fugir agora. Aí o pessoal, aí o pessoal tinha aquela história, quando o galo cantava: oxe, o circo tá indo embora e o galo tá cantando, mulher tá fugindo. Mas na realidade não era só mulher que fugia, era rapazes, era homens que tinham vontade de participar. O circo talvez representasse uma forma de liberdade ou a possibilidade de sonhar com a vida fora das caixinhas impostas pela sociedade. Aliás, Conceição presenciou esse conflito dentro de casa. Cícero, um dos seus irmãos, ele nutria aquele desejo tão comum na época: fugir com o circo. Esse meu irmão, ele era apaixonado pelo circo, ele tinha um desejo enorme de trabalhar no circo. E o que acontece? Ele arranjou um emprego no circo para ajudar lá, só para ajudar assim, botar comida para os animais, limpar e tudo. Ele foi adolescente, né? E foi. Só, minha filha, que quando chegou um dia, o circo já estava perto de ir embora. Esse menino chegou lá em casa dizendo que queria ir embora com o circo. Ah, minha filha, minha mãe se desesperou. Você não vai. Porque, assim, o circo era uma coisa boa, era um divertimento para a cidade. Porém, você sabe que as pessoas tinham um olhar para artista, né? Tinha um olhar, assim, negativo. Ah, porque quem trabalha em circo, o palhaço é o ladrão de mulher, que destrói as famílias. No lugar que ele chega, ele carrega alguém, carrega a filha de alguém, então ele já era mal visto nessa parte. Então eu ouvia essa história de minha mãe contar, então assim, o circo só servia para divertir as pessoas. Porém, para alguém participar do circo, já era discriminado. E meu irmão chorava: deixa eu ir, mãe. Eu venho visitar a senhora, meu sonho, eu quero viajar, eu quero fazer parte. E minha mãe não deixava. Minha filha, e minha mãe ficou doida, ficou procurando saber qual era o dia do circo para poder prender esse menino dentro de casa. Hoje a gente vê que não, o circo são pessoas talentosas, pessoas corajosas, são pessoas que traz a alegria através das suas artes, né? E minha mãe não entendia, porque já por causa do falatório do pessoal, né? A discriminação que o pessoal tinha antigamente pelos artistas. Aí meu irmão não foi, o circo foi embora, meu irmão chorou, chorou. Mas a mãe dizia assim: é pro seu bem, é pro seu bem. Ele: tá bom, mãe, tá bom.
O fascínio pelo circo, que fica evidente nos depoimentos de Conceição, ficou guardado dentro de si durante toda uma vida. Eis que, na maturidade, Conceição começou a fazer teatro. Foi assim: uma amiga, Fátima Neres, formou um grupo de teatro dentro da igreja Assembleia de Deus Missões, da qual Conceição faz parte. No início, Conceição estava lá apenas como espectadora, até que uma das atrizes do grupo adoeceu e precisou ser substituída. Então, veio o convite. Aí o que foi que aconteceu? Lembraram de quem? De mim. Ah, vamos chamar a Conceição. Aí me chamaram. Eu digo, oxe, eu vou nada, menina, eu não sei nem... Eu tenho vergonha de falar com o público, eu nunca nem participei de teatro, não vou, não. As meninas, vamos, Conceição, é só uma pequena participação, e nós vamos viajar, mulher, e nós já fechamos o contrato com o pessoal, e a gente não pode faltar. Ou vamos, faz um teste. Aí a diretora pegou e fez um teste comigo. Eu fui só para poder não deixar elas tristes. Aí eu fiz o teste. Minha filha, ela amou. Aí ela disse, não, você vai ser a Massinha. Mulher, e eu não dei um show. Minha filha, eu me soltei. As minhas ficaram tudo besta, parecia que eu já fazia teatro há muitos anos. Até eu mesmo me surpreendi, eu me soltei. Pronto, desse dia pra cá, aí eu não coisa, já vai, sabe quantos anos? 16 anos. Até hoje, Conceição faz parte do grupo, que se chama Ministério Arte e Fé. E agora, seu objetivo é fazer com que os ensinamentos aprendidos no curso de licenciatura em teatro contribuam para o fortalecimento da iniciativa. Aí eu estou me preparando para poder a gente botar esse grupo para frente. É um grupo que a gente leva o evangelho na alegria, através da arte, sempre sem precisar ser aquela coisa formal, entendeu? A gente quebrou esse paradigma de ser aquelas pregação bem séria e tudo. Não, a gente leva a arte através da alegria, da brincadeira, entendeu? As artes cênicas são feitas por muitos profissionais. Atrizes, dançarinos, palhaços, sonoplastas, cenógrafos, iluminadoras, coreógrafas, trapezistas, diretoras, maquiadores, figurinistas, um monte de gente. Em determinadas situações, uma mesma pessoa pode exercer funções distintas. A depender do espetáculo, alguns profissionais aparecem mais do que outros, mas em todos os casos, necessitamos dela, a plateia. Nos anos em que passamos isolados devido à pandemia do coronavírus, muitos artistas cênicos lamentaram a ausência do contato com o público. Alguns assumiram que não conseguiam produzir distantes das reações, das risadas, dos gritos, das palmas da plateia. E, sem dúvida, passaram a dar ainda mais valor para o contato físico que permite uma verdadeira simbiose entre criadores e espectadores. E é por isso que a gente não pode deixar de ouvir essa peça fundamental que faz a engrenagem das artes cênicas funcionar. Convidamos duas apaixonadas pelas artes cênicas do nosso sertão para compartilhar com a gente uma experiência marcante que tiveram em Bonfim a partir do ângulo da plateia. Começamos com o depoimento de Yara Pérez, atriz e arte educadora. Ela compartilha com a gente uma experiência que ela teve no final dos anos 90. Eu assisti em Senhor do Bonfim vários espetáculos que me encantaram. O teatro me encanta. Mas o que me ocorre agora, assim, é Amor por Anexins, um espetáculo todo feito em provérbios populares. Por exemplo, porta aberta o justo peca, a ocasião faz o ladrão, e assim por diante. O texto inteiro é feito assim, o diálogo. Esse texto ele foi montado por Benedito Oliveira, que hoje é professor na UNEB, no Campus 7, professor do curso de teatro, e sua irmã, Ciência Andrade.
ele dirigido por J.S. Ele é um texto só com 2 atores, né? E a primeira vez que eu assisti foi no Bispado, aqui de Senhor do Bonfim. Ele é um texto de Arthur Azevedo, um dramaturgo da década de 50 do século XIX. Ele nasceu em 1855. E o que me encanta mais nesse espetáculo é a dramaturgia. Quem tiver a oportunidade de ler esse texto, leia. Vale a pena, é um texto divertido, você ri, só da dramaturgia você ri, e é inspirador para montar. E agora vamos ouvir Larissa Soares, escritora e estudante de Ecologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. Ela nos conta sobre um espetáculo que assistiu em 2022 na programação do Terça Cênica, um projeto de extensão da UNEB. Oi, eu sou Larissa, participei enquanto público de algumas edições do Terça Cênica, produzido pela galera do teatro da UNEB, aqui de Senhor do Bonfim, e gostaria de trazer aqui um espetáculo cênico que me chamou bastante atenção, que me tocou, né, que foi especial para mim, dentro dos últimos que eu assisti, porque muitos já me chamaram a atenção, sempre chamam a atenção, sempre são muito bem produzidos e apresentados. Mas esse em especial foi um espetáculo musical apresentado por Melissa Bonfim, Abigail Ferreira e Karina, que é uma professora do curso de teatro. E esse espetáculo me chamou a atenção porque ele foi apresentado durante o mês da consciência negra, né, em um Terça Cênica, e porque uma professora estava envolvida, né, ali entre as alunas que também são de diferentes períodos, né, da universidade, e se juntaram para montar um espetáculo trazendo música sobre a negritude, sobre essa temática, né, dentro de um mês tão importante para a gente como o mês da consciência negra. Elas trouxeram músicas, né, de artistas, mulheres negras, que às vezes são um pouco conhecidas, e além das músicas, elas trouxeram também um pouco da história dessas artistas e a história por trás das músicas. Então me chamou bastante atenção por isso, porque envolve música, né? E para mim a música presente nesses momentos, ela é sempre muito especial, porque eu acredito que através da música a mensagem ela se torna mais fácil de ser acessada. E assim chegamos ao final desse episódio. Esperamos ter despertado novas reflexões e incentivado o diálogo aberto sobre as artes cênicas no sertão e em outras regiões do Brasil. Valorizar essa diversidade é também valorizar a riqueza cultural do nosso país. E a gente tem orgulho de dizer que na semana que antecede o lançamento desse episódio, o curso de licenciatura em teatro da UNEB formou a sua primeira turma. Um feito que, sem dúvida, ajudará a impulsionar ainda mais o cenário das artes cênicas em Senhor do Bonfim. Agradecemos a todos os entrevistados que nos permitiram conhecer um pouco mais sobre suas visões e experiências, e a você, ouvinte, por nos acompanhar nessa jornada pelas artes. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Este episódio é uma realização da Calumbi Produções, com coordenação geral de Adriana Santana. Direção criativa e roteiro, Felipe Neiva e Adriana Santana. Pesquisa e produção, Murilo Aguiar e Adriana Santana. Entrevistas e apresentação, Adriana Santana. Edição de som, Luan Salama. Design, Thay Oliver. A temporada Artes Cênicas no Sertão Baiano conta com o apoio da Vale do Dendê, através do Programa de Incubação de Produtoras de Áudio, Ciclo 2.